Olá pessoal, meus cumprimentos, saudações. Sinto muita falta de estar com vocês, então pedi ao professor a oportunidade de vir aqui conversar um pouquinho, coisa rápida, sobre as enciclopédias e os dicionários. Esse é um assunto que aparece nas investigações da filosofia, da história e agora também a oportunidade na geografia de pensar um pouquinho sobre isso. O tipo de obra que nós conhecemos como enciclopédia, ele surgiu já há algum tempo, mas teve um destaque especial no século XVIII. É um século estudado por vocês na história, agora na segunda série. E neste século, naquele século, houve uma valorização maior desse tipo de obra. A enciclopédia ou o dicionário analítico é um tipo de obra que apresenta verbetes analíticos. E o que são verbetes analíticos? A partir de um conceito, de uma ideia, de uma expressão, faz-se a construção textual de uma análise aprofundada e sumária, isto é, resumindo o que há de conhecimento sobre aquele assunto. Século XVIII é chamado século das luzes, é o século do iluminismo. E naquele momento houve uma valorização enorme da razão, da ciência, dos conhecimentos filosóficos. De maneira que os estudiosos optaram por construir uma obra que proporcionasse a divulgação do conhecimento racional. Foi assim que Diderot e D'Alembert, dois iluministas, promoveram a edição da Enciclopédia dos Iluministas, uma obra que reuniu mais de 100 colaboradores, teve para mais de 70 mil verbetes, 28 volumes publicados, circularam pela Europa divulgando os conhecimentos. Para que você tenha uma ideia de como é que as coisas aconteciam naquela época, na divulgação dos conhecimentos e tal, veja aqui uma fala do Voltaire sobre isso. O Voltaire diz o seguinte: acho que de agora em diante seria necessário incluir tudo em dicionários. A vida é demasiado curta para ler de uma vez tantos livros grandes. Que azar para as dissertações quilométricas. Um dicionário põe à disposição, em um momento, aquilo que for necessário. São úteis, sobretudo para as pessoas já instruídas que tentam lembrar-se do que aprenderam. É uma fala do Voltaire, então, aquele que escreveu, inclusive, um dicionário filosófico e que também escreveu verbetes para a enciclopédia do Iluminismo. Atualmente, a enciclopédia que mais é utilizada é eletrônica, é a Wikipedia, que você acessa para recuperar informações sobre um determinado assunto ou para compreender rápida e sumariamente algum assunto que você ainda não conhece. Há algum tempo eram utilizadas as enciclopédias publicadas, vendidas em fascículos, que as famílias colecionavam e eram a base para as pesquisas escolares, para os trabalhos, antes da ampliação do uso da internet. Percebam então que essa é uma modalidade de obra de divulgação de conhecimento muito importante, na qual você tem os chamados, repito, verbetes analíticos. Verbetes textos em que o conhecimento sobre um certo assunto é apresentado com rigor de análise, com profundidade, mas de maneira sumária, resumida, para que você possa acessar esse verbete rapidamente, compreendendo ou rememorando aquele assunto. Espero que tenha te ajudado aí a pensar um pouquinho sobre essas obras. Um grande abraço pela sua atenção, muitíssimo obrigado e eu espero revê-los em breve. Até mais!